No século XX, grandes agências de segurança surgiram globalmente. E embora a espionagem e as agências de segurança existam desde muito antes, aquelas que surgem no século XX foram únicas em seu tipo. Como o Military Intelligence, Section 5 britânico, a Gestapo alemã, a Komitet Gossudarstvenoi Bezopasnosti russa e, no caso dos Estados Unidos, o Federal Bureau of Investigation, foram únicas, tanto pelo tamanho e concepção do Estado que surgia naquela época. O século XX como seu nível de tecnologia, sua capacidade inédita para vigiar e coletar informações, e também, portanto, pela magnitude de seu poder e influência sobre a sociedade. Chegando a desenvolver a autonomia dos governos e da sociedade civil, assim como suas próprias agendas de trabalho. E quem dirigiu por 48 anos uma agência pioneira como o Federal Bureau of Investigation dos Estados Unidos foi J. Edgar Hoover. Um homem cuja vida foi cercada de mistério e propaganda oficial, e que criou seu próprio culto à personalidade dentro da instituição, que moldou a sua imagem e semelhança. Vocal e ideologicamente conservador no grande período do liberalismo americano, Edgar Hoover foi visto por alguns como o epítome dos valores americanos de liberdade, justiça e retidão, e por outros como um monopolizador da justiça. Um homem arbitrário e violador de liberdades civis que arruinou vidas inteiras com seu trabalho. Hoje, na nova enciclopédia, vamos estudar a vida deste personagem incompreendido que construiu as bases do que hoje se conhece como o Estado. Dentro do Estado. Nos Estados Unidos e no mundo, quem fala é Reinaldo Carrillo. Isso é a nova enciclopédia. E convido vocês a curtirem este vídeo, deixarem seus comentários, compartilharem o material e nos apoiarem no nosso Patreon. Em troca de belos quadros para decorar sua casa, Hoover nasce em 1º de janeiro de 1895 em Washington, Distrito de Colômbia. Em uma época em que as lembranças da Guerra Civil Americana ainda eram história recente, havia apenas alguns milhares de automóveis no solo americano. O avião não existia e voar era coisa de livros fantásticos. Para quando Hoover morreu, em 1972, era o auge da Revolução Hippie. Os aviões Jumbo transportavam pessoas e produtos em grande escala diariamente pelo mundo. A televisão em cores conectava as pessoas a ideias e eventos distantes e os homens podiam se comunicar instantaneamente entre continentes. John Edgar Hoover é filho de Anna Maria Scheitling, uma mulher de ascendência nobre, suíça e dona de casa, e de Dickerson Hoover, chefe da impressão de mapas da Guarda Costeira dos Estados Unidos. De origem inglês e alemão, J. Edgar era o mais novo de 4 irmãos, muito propenso a adoecer e apegado à sua mãe superprotetora. A casa em que Hoover nasceu ficava exatamente a 5 quarteirões do Capitólio dos Estados Unidos. Ele nunca morou em outra cidade que não Washington, Distrito de Colômbia, hoje. Hoje em dia, essa casa é uma igreja metodista, que, curiosamente, dedica um vitral em uma de suas janelas ao controverso personagem que estudamos hoje. Curiosamente, Hoover nunca teve uma certidão de nascimento formal, embora tenha nascido no Distrito de Colômbia, onde era legalmente obrigatório. Esse documento nunca foi redigido para ele até 1938, quando tinha 43 anos, para um procedimento burocrático. Ele era uma criança esbelta, estudiosa, metódica e introspectiva. Quando criança, ele gaguejava, mas aprendeu a superar esse impedimento de fala, se expressando muito rapidamente, algo que aplicou durante sua vida adulta. Em 1909, ele entrou na prestigiosa Central High School, onde foi campeão do clube de debate, defendendo pontos de vista muito comuns para a época, como a segregação racial, a pena de morte e o porquê as mulheres não deveriam votar. Fato pelo qual ganha uma competição de debates intercolegiais e recebe uma resenha em um jornal local. Apesar de não ter habilidades de atleta, ele se alistou no grupo de preparação física da escola e se formou com as melhores notas de sua turma. O primeiro trabalho de Hoover foi como catalogador, mensageiro e arquivista na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, que ficava a 800 metros de sua casa. Esse trabalho foi crucial em sua carreira, pois ensinou a ele métodos avançados de gerenciamento e classificação de informações. Enquanto trabalhava lá, estudou Direito na Universidade George Washington, onde se tornou membro da fraternidade Alpha Nu, capítulo da Ordem Kappa Alpha.
Nessa fraternidade, eles fazem muitos amigos. É importante destacar as relações da fraternidade de Hoover, porque mais tarde em sua vida, quando gerenciava pessoalmente o Federal Bureau of Investigation, sempre se esforçou para favorecer aqueles que pertenciam a essa fraternidade, assim como posteriormente a sua loja maçônica. Enquanto era estudante de direito, Hoover admirava a carreira do inspetor-geral dos Correios, Anthony Comstock, que conduziu longas campanhas contra fraude, pornografia, tráfico de drogas e controle de natalidade. Depois de se formar em 1917, os Estados Unidos da América entram como beligerante na Primeira Guerra Mundial, numa época em que os governos cresciam em tamanho globalmente. Então, Hoover começa a trabalhar para o Departamento de Justiça na Divisão de Emergências Bélicas, com a idade de 22 anos. Nesse departamento, ele se destaca por sua boa capacidade no manejo de informações e organização de arquivos. Trabalhava todos os dias, sem férias. Devido ao acúmulo, foi obrigado a tirá-las. Depois, foi promovido para o escritório de inimigos estrangeiros. Lá, seu primeiro trabalho é perseguir e capturar mulheres alemãs, para depois deportá-las. Aos 24 anos, ele é promovido para a divisão de elementos radicais, com milhares, para reprimir o incipiente movimento trabalhista e operário que surgia nos Estados Unidos. Hoover viveu desapegado de seus irmãos e com sua mãe até a morte dela, em 1938. Depois da Primeira Guerra Mundial, no período entre guerras, Hoover não expressou opiniões políticas nem se juntou a nenhum partido político. Assim como ele também não votava. Ele dizia à mídia que era servidor público. Os democratas que o visitavam saíam convencidos de que ele era progressista, e os republicanos que o ouviam pensavam que ele era conservador. Ainda assim, Hoover era um animal político habilidoso até a medula. Em 1921, um período de intenso anticomunismo, o trabalho de Hoover já havia sido excelente. No Departamento de Justiça, ele é nomeado diretor assistente do Escritório de Investigações. Este é o mesmo órgão que 14 anos depois passaria a se chamar Escritório Federal de Investigações. Ou seja, o Federal Bureau of Investigation por suas siglas em inglês. Naquela época, era uma pequena agência governamental de pouca reputação. Lá, Hoover se saiu muito bem, catalogando todos os subversivos de esquerda daquela época, estabelecendo as bases da contra-inteligência nacional. Também é nesta época que J. Edgar Hoover se torna maçom e alcança o grau 33 em sua loja, o mais alto da maçonaria. Por fim, aos 29 anos, em 1924, ele é nomeado diretor pleno do Bureau de Investigações, com o objetivo de reformá-lo, pois o presidente o considerava um foco de corrupção. Hoover permanecerá como diretor deste escritório até o último dia de sua vida, em 1972. Seu cargo não era eleito pelo povo, sendo renovado por nomeação a cada novo mandato presidencial, passando por 4 presidentes democratas e 4 republicanos, estando à frente de um exército de homens de terno e gravata que operavam de forma quase clandestina. Alguns tentaram removê-lo de seu cargo, mas sempre de forma infrutífera. Voltando a 1924, após assumir o cargo de diretor, Hoover busca moldar o escritório de investigações à sua visão conservadora e imprevisível em sua liderança. Demite agentes com algum grau de corrupção em seu histórico, elimina também prováveis competidores, impõe um código de vestimenta a seus agentes de camisa branca e gravata preta. Demite todas as mulheres que trabalhavam na agência e proíbe que o escritório contrate mulheres, exceto para cargos administrativos especiais. Se cerca de agentes leais e profissionalizados e começa uma mudança brusca na forma como a agência trabalhava. Para 1933, John Edgar Hoover decide mudar seu nome para J. Edgar Hoover, supostamente buscando se distanciar de um homem com o mesmo nome denunciado publicamente. Desde então, ele seria conhecido apenas como J. Edgar. Durante a era da proibição do álcool e a década de 1930, gangues criminosas assolavam o centro dos Estados Unidos com roubos a bancos usando métodos inovadores que dominavam as manchetes. Hoover pressionou para que os crimes dessas gangues fossem reconhecidos como delitos federais.
para que ele e seus homens tivessem a autoridade para perseguir e obter o crédito por capturá-los. Inicialmente, o escritório sofreu alguns erros vergonhosos, mas Hoover percebeu que seu trabalho estava em perigo e se esforçou ao máximo para capturar os culpados. A Hoover foi atribuída a supervisão de várias capturas ou tiroteios muito divulgados de foras da lei e de ladrões de bancos, o que levou à ampliação dos poderes do escritório no país. Durante todo este período, e depois com mais afinco, durante a Guerra Fria, Hoover realizou um amplo processo de identificação e vigilância de líderes comunistas e líderes dissidentes do sistema em solo americano. Décadas depois, Hoover passou a ser visto como o arquiteto efetivo da supressão comunista, cujo modelo era exportado para todas as partes do mundo. Para 1939, o Federal Bureau of Investigation tornou-se preeminente no campo da inteligência doméstica, graças em grande parte às mudanças realizadas por Hoover, como a expansão e combinação de arquivos de impressões digitais na divisão de identificação, para compilar a maior coleção de impressões digitais até a data. Outra mudança importante foi a criação do Laboratório Forense do Federal Bureau of Investigation, uma divisão estabelecida em 1932, para examinar e analisar as provas encontradas. Em perspectiva, quando o Laboratório de Provas do Federal Bureau of Investigation começou, era um pequeno escritório. Mas, quando Hoover morreu, era um prédio de 6 andares que ocupava um quarteirão inteiro e continha as impressões digitais de mais de 150 milhões de cidadãos. A Hoover se deve à institucionalização e normalização dos procedimentos do Federal Bureau of Investigation nos Estados Unidos. Hoover fundou uma academia nacional para treinar seus agentes, em uma época em que não se exigia grandes qualificações dos policiais comuns. O manejo rigoroso e personalista de Hoover nas contratações do Federal Bureau of Investigation e seu gerenciamento de recursos humanos era tal que ele proibia seus agentes de consumir álcool mesmo após a proibição. Já nos anos 60, assim como supervisionava qualquer aspecto da vida pessoal que pudesse prejudicar o trabalho desses agentes. Hoover contratou fazendeiros, jornalistas, ex-militares e outros homens para passar pela sua academia e se formarem como agentes federais. Se havia algo que caracterizava a Oficina Federal de Investigações durante a era Hoover, era que não contratava agentes hispânicos, negros, judeus ou mulheres, por considerar que não eram aptos para o combate. E aos agentes que Hoover admitia na instituição, ele governava a vida deles. Ele garantia que eles comessem 3 refeições diárias. Os solteiros eram exigidos a viver uma vida quase monástica, e Hoover até chegou a proibir casamentos. Ele fazia os recém-casados seguirem, pois os agentes com relações extraconjugais eram considerados potenciais alvos de chantagem, ameaça ou infiltração. E até mesmo, aqueles que eram demitidos pelo escritório ficavam com um veto que os impedia de voltar a trabalhar para o governo. E em seu complexo de superioridade, você vai instalar em seu escritório uma plataforma para elevar sua mesa para estar acima de seus subordinados? Questão que se juntava à sua predileção por seus sapatos de plataforma, para adicionar mais alguns centímetros à sua altura. Nessa organização, ele criou um culto à personalidade, no qual ele tinha a última palavra. Ele descartava evidências apresentadas por seus pesquisadores quando o desagradavam. É por isso que, depois de ser desconsiderada por Hoover, quando a máfia se reúne em 1957 nas Montanhas Apalaches, Hoover finalmente decide criar uma divisão contra o crime organizado. J. Edgar Hoover tinha uma profunda desconfiança de estrangeiros e, exceto por 2 viagens ao Canadá e outras 2 ao México, nunca saiu dos Estados Unidos. Uma vez ele recusou uma entrevista a Dwight Martin, porque sua esposa era chinesa, e ele pensava que ela poderia ser uma espiã de Mao Zedong. Estamos em uma época de crescimento dos governos em todo o mundo, de expansão de seu aparato burocrático, e os Estados Unidos não eram a exceção. O Federal Bureau of Investigation e o governo federal em geral crescem em seu tamanho, na quantidade de pessoal que tinham e em seu alcance na vida das pessoas. O pessoal do Federal Bureau of Investigation não era eleito pelo voto popular e, em muitos casos, não prestava contas a ninguém além de seu diretor. Hoover consegue, ainda assim,
manobrar muito habilmente no momento de maior expansão do governo americano para consolidar seus interesses e consolidar o Federal Bureau of Investigation como um órgão quase autônomo da dinâmica da burocracia estatal e dos partidos políticos. Edgar Hoover também era muito desconfiado dos democratas. Falava mal de Roosevelt, de Lyndon Johnson e de John F. Kennedy com sua agenda reformista de direitos civis. Ainda assim, no contexto da Segunda Guerra Mundial, Hoover se aproveita de Roosevelt e coloca a maquinaria do Federal Bureau of Investigation a serviço do aparelho governamental, fornecendo informações sobre espiões nazistas e comunistas e outras ameaças à nação. Também consegue que o Departamento de Justiça olhe para o outro lado quando faz acordos com a Cosa Nostra, para que cuidassem dos cais e estaleiros da costa leste durante tentativas de sabotagem das potências do eixo. Com esse tipo de manobras é que Hoover consolida seu lugar no cargo e vai criando um Federal Bureau of Investigation como uma agência autônoma nos Estados Unidos. Muitos especularam sobre a vida privada de Hoover, produto de rumores por não apresentar durante toda a sua vida uma parceira feminina. Esses comentários foram maximizados por seus adversários políticos em uma época em que ser acusado de homossexual carregava um forte estigma. O próprio Hoover acusou muitos outros homens do mesmo, arruinando talvez sua vida pessoal. Para 1956, Hoover estava cansado de ter que lidar com as decisões da Suprema Corte que limitavam o Departamento de Justiça em sua capacidade de levantar acusações contra indivíduos, por suas opiniões políticas, por seus possíveis crimes ou por qualquer outra razão, especialmente aos comunistas e liberais progressistas. Então, Hoover e seus assistentes no Federal Bureau of Investigation criam o programa de contra-inteligência. Em breve, este programa começaria a se expandir, e de forma ilegal, clandestina e subreptícia, plantariam evidências, espionariam sem ordens judiciais, objetivos considerados subversivos, desacreditariam dissidentes e, em alguns casos, os assassinariam. Hoover soube manobrar internamente a crescente burocracia do crescente Estado norte-americano, empregando certas técnicas para obter um sustento político independente. No Federal Bureau of Investigation, há uma grande e dispendiosa seção de propaganda. Assim como soube levar essa imagem da instituição, soube levar para o exterior uma relação muito boa com organizações políticas conservadoras de base, assim como organizações que, quando Hoover ou o Federal Bureau of Investigation se viam envolvidos em um escândalo, os membros dessas organizações e clubes escreviam para seus congressistas em defesa do pobre Hoover. Politicamente, o Hoover de 1919, que viu e suprimiu a subversão comunista, via com a mesma ótica os movimentos sociais e a rebeldia dos anos 60. As bombas, a desordem e o comunismo rampante na forma de liberalismo social progressista que ele tanto abominava. Hoover geriu com punhos de ferro o Escritório Federal de Investigações e, com muito receio, manteve seus agentes fora do sistema de serviço civil americano. Construiu uma agência na qual podia ter controle de todos os aspectos de contratações, demissões, programas de segurança social, pensões e aposentadorias. O pessoal do Federal Bureau of Investigation aparava a grama de sua casa e cuidava do seu jardim. Quando quis expandir seu porte, foi o governo federal que forneceu os funcionários. Quando a televisão dele quebrava, eram os técnicos do Federal Bureau of Investigation que a consertavam. Quando queria ir ao hipódromo, voava em aviões do governo para a Califórnia, Virgínia Ocidental, Nova York, Maryland, Flórida e Louisiana. E ia em veículos oficiais com escoltas. Aos sábados, não podia ser incomodado com assuntos de Estado, e em mais de uma ocasião recusou as chamadas de Kennedy e Johnson. Enquanto estava no hipódromo ou no cassino, jantava nos melhores restaurantes e tinha linhas de crédito com os melhores astros. Na década de 1960, com a chegada do clã Kennedy ao poder, começa o antagonismo frontal de um já muito idoso Edgar Hoover, com o novo liberalismo democrata progressista, que buscava levar adiante uma agenda de direitos civis. Nos Estados Unidos, Hoover ordena o segmento de estrelas da cultura pop como John Lennon, a esportistas como Cassius Clay e a líderes políticos como Malcolm X e Martin Luther King. Também o programa de contra-inteligência iria atrás de líderes indígenas, sindicais e jornalistas, assim como os membros das Panteras Negras.
Em seu notório desprezo pela agenda liberal dos Kennedy, ele briga com Robert Kennedy, que tinha metade de sua idade, como chefe de contra-inteligência. Sabe dos vínculos dos Kennedy com a máfia? A mesma máfia que o procurador-geral, ou seja, seu chefe direto, estava perseguindo? E com a qual o clã Kennedy, por meio de seu pai, tinha vínculos desde a era da proibição. Desde esse momento, o desejo dos Kennedy de renovar todas as instituições acabou. E Hoover continuou firmemente no poder, porque se Kennedy tentasse substituí-lo, para Hoover seria muito fácil trazer à luz os laços de Kennedy com a máfia. Em 1963, Kennedy é assassinado e J. Edgar Hoover consegue um melhor relacionamento com o novo presidente, Lyndon Johnson. Período em que a espionagem foi levada a todo vapor. Para 1968, a nação estadunidense estava em um caos político. O Vietnã era um fiasco impossível de defender. Havia uma grande divisão social entre a juventude. No meio da Revolução do Amor, lutando uma guerra fria com um inimigo soviético após anos de medo de uma guerra nuclear. Neste momento, uma velha raposa política chega à Casa Branca, o presidente Richard Nixon, o último que veria Hoover em funções. Um homem que esteve desde jovem até quase seus últimos dias na mesma agência que ele mesmo se encarregou de transformar em uma gigante em todo o país. Hoover morreria de um infarto fulminante em sua casa no dia 2 de maio de 1972. Em uma época em que havia, desde a Casa Branca, um grande sentimento por substituí-lo. Após sua morte, o comando operacional do Federal Bureau of Investigation foi transferido para Clyde Tolson. E no dia 3 de maio, Nixon nomeia Patrick Gray como diretor do Federal Bureau of Investigation, um oficial do Departamento de Justiça sem experiência nesse escritório, que mais tarde ganharia fama por ser a fonte confidencial no escândalo de Watergate. Quando é mencionado pelo Washington Post, J. Edgar Hoover teve um funeral na rotunda do Capitólio dos Estados Unidos, que paralisou o país. 3 emissoras de televisão, CBS National Broadcasting Company e American Broadcasting Company, interromperam sua programação habitual para transmiti-lo ao vivo. O privilégio de ser velado naquele local era reservado para presidentes naquela época. Foi um homem que teve o poder e a influência cultural durante 48 anos para receber esse tipo de homenagem. Além disso, J. Edgar Hoover representou durante 8 presidências e 18 procuradorias gerais uma linguagem política conservadora, autoritária e impactante que foi mudando ao longo de sua vida. Hoover morre em um momento de empoderamento e revelações por parte da imprensa. Watergate, as audiências de supervisão à CIA e excessos das agências de contra-inteligência vêm à luz pública. Nesse contexto, Hoover surge como o bode expiatório perfeito para os governos, que depositaram nele suas culpas. Como autor material intelectual do que sempre foi uma política de Estado maior do que ele. Hoover marcou para sempre o modus operandi policial do mundo e construiu uma agência estatal que ganhou vida própria, como paradigma das agências de segurança no resto do Ocidente. Reinaldo Carrillo falou com vocês sobre a nova enciclopédia. Espero que tenham gostado deste vídeo e, como sempre, convido vocês a nos seguir no nosso Instagram, apoiar-nos no nosso Patreon e curtir este vídeo.